Uma preparação, a gente faz uso de vários tipos de ergogênico, que mexe com a prolactina, com o cortisol, com a testo, com diversos outros tipos de hormônio, porque cada hormônio tem um objetivo dentro da preparação. Um exemplo, o estano tira líquido, a trembolona vai te dar uma densidade e uma vascularização. Cada um vai ter uma conjunção para estar adquirindo aquele resultado, aquele físico que a gente quer apresentar dentro do palco. Só que o que acontece? A base de tudo é a testosterona. A testo é a base. Independente do Durateston, Enatato, o que for, é a testo. A testo é a base dentro do esporte. Ah, Felipe, eu posso usar a trembolona sem testo? Não. Porque aí vem o famoso brocha, que você falou aí. Ah, Felipe, posso usar estano sem a testo? Não. Fica brocha também. Porque a testo é o que a gente produz. A gente é homem. Só que a gente produz bem pouco, referente ao que se utiliza, né? Então, se a gente usa drogas que mexem com outros eixos hormonal, a testosterona tem que estar sempre em alta. Estamos com ele, Felipe Oliveira. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Acho que nosso público já conhece um pouco de você. Postamos aí um vídeo do seu treino, né, que a gente acompanhou lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse mundo do fisiculturismo, não é isso? Vamos embora. E aí, Felipe, começa a fazer os questionamentos para ele. Olha, ele falou de um jeito diferente, olha. Vamos começar falando um pouquinho sobre nutrição, da parte do teu trabalho como coach para o fisiculturista. Como é a base de uma alimentação, da parte nutricional de um fisiculturista? A gente começa pela parte de nutrição, depois vai para ergogênicos, que tu também faz essa parte, né? Vê só. De imediato, dentro do fisiculturismo, dieta é manipulada de uma forma totalmente diferente para a área nutricional de pessoas comuns, né? Que o que acontece? No lado do fisiculturismo, a gente primeiro estuda o metabolismo de cada atleta para ver como é que vai estar sendo absorvido os resultados dentro daquele protocolo que foi elaborado individual para cada um. Então, assim, a base inicial de tudo é estudar o metabolismo. Um exemplo, você fechou uma assessoria comigo, a gente dá início a uma assessoria. O primeiro passo é eu te ensinar a comer saudável. Depois que você aprender a comer saudável, comer de 3 em 3 horas. E o terceiro passo é o objetivo. Qual seria o objetivo? O objetivo de aumento de peso, o objetivo de queima de peso, o objetivo de hipertrofia. Então, assim, existem periodizações dentro do fisiculturismo. Existe um período que a gente inicia um off, onde a gente dá uma prioridade de subir calorias, e com essa soma de calorias a gente vai hipertrofiar dentro da alimentação junto com os ergogênicos. E existe a fase do contas, que no caso é a fase de secar, onde a gente vai priorizar a musculatura que ganhou no período do off, e a prioridade hoje é a gente estar seco. Como assim, Felipe, seco? O pessoal de gordura baixa, que dentro do fisiculturismo é o famoso BF, que muita gente pergunta o que é BF. É o pessoal de gordura baixo, que para estar competindo dentro do palco, o fisiculturista ele tem que estar com BF baixo e com a musculatura visível e densa. Basicamente isso, o inicial, né? Então essa é a parte nutricional, a estrutura nutricional é essa. De formar um atleta, né? Isso. Não é tão simples, Felipe, eu tenho uma genética, eu quero ser atleta. Não é assim, não. Eu costumo dizer, Janaína, que fez aqui o podcast com vocês, quando ela me procurou, ela fez, eu quero ser fisiculturista. Aí eu disse, qual categoria você quer subir? Ela disse, não, eu quero iniciar. Ela não tinha nem conhecimento com categoria. E aí a gente deu início na wellness. Mas eu sempre disse a ela, essa não é sua categoria. Porque eu costumo dizer a algumas pessoas que às vezes a gente não tem o direito de escolher a categoria. A categoria escolhe o atleta. Janaína na wellness, ela trouxe títulos sim, mas ficava a desejar por conta da linha da cintura dela, que não era uma cintura estética para aquela linha, né? Que aí já vem ao lado da arbitragem. A arbitragem também vê muito o lado estético de cada categoria e ela não se enquadrava. Só que Janaína sempre quis ir para uma categoria superior, que é uma categoria figure, onde ela precisa de um aspecto um pouco mais masculino, uma densidade muscular volumosa mais do que o comum das mulheres
E foi a categoria que escolheu ela. Ela realmente gostou da categoria, ela quis ir para a categoria, mas como eu disse a ela, não foi você que escolheu a categoria, não. A categoria lhe escolheu. E isso é com qualquer outro atleta que quer competir, que no caso me procura. Felipe, eu quero competir, qual é a categoria que eu me enquadro? A gente estuda o metabolismo, vê o físico, dependendo muito do biotipo, a gente estuda onde ele vai se encaixar. É basicamente isso dentro do fisiculturismo. Não é assim, Felipe, eu quero ser bodybuilder. Aí tu chega com 60 quilos e quer ser bodybuilder. Como? Como é que é isso? Pode ser um dia, mas não é da noite pro dia. O fisiculturismo, como eu costumo dizer, é um trabalho de tempo, onde a gente tem que ter paciência e não se frustrar com o tempo. Porque se a gente se frustrar com o tempo, a gente acaba se matando, né? Porque dentro do esporte tem um lado obscuro, tem um lado perigoso, que nem sempre é flores dentro do esporte. E tu individualiza a parte nutricional com os tipos de categorias. Isso. Por exemplo, a Janaína, que a gente entrevistou, ela era o wellness, a alimentação dela para virar wellness é de certa forma. Isso. E depois, depois que ela se converteu para figure, Já mudou. ela muda. Exatamente. E o que é que muda mais de uma classe para outra? Vê só, a gente primeiro estuda a categoria, né? Vamos supor, ela começou na wellness. Se ela dissesse a mim, Felipe, eu não quero competir na wellness, eu quero ser biquínis. Não sei se vocês têm conhecimento, mas biquínis é uma categoria que a pessoa tem que ser magra. Na realidade é magra, sem uso de ergogênico, é uma categoria que não necessita estar usando ergogênico. Mas ela tem que apresentar o físico magrinho e estético, com aquela massa muscular pequena. Vamos dizer que é quase um modelo, uma modelo. A diferença é que o BF seco, 6%, 5%, o quanto mínimo tiver de BF, de percentual de gordura, melhor para a apresentação. Então, se ela fosse para essa categoria, a margem de alimento dela, como eu costumo dizer, seria mais sofrida. Eu ia ter que diminuir bastante caloria e trabalhar dentro de proteína e de gordura, que é algo que ninguém faz. Está numa categoria superior, com volume muscular, e desce para uma categoria que o volume muscular é inferior. Então, ela quis progredir, né? Ela quis ir para uma categoria, que é a figure, que é uma categoria que precisa de traços masculinos. E a dieta, ela mudou completamente, porque o uso de ergogênicos que ela passou a usar também necessita de uma dieta diferente. Eu precisei subir calorias, eu precisei subir o nível de proteína, da síntese proteica dela, eu precisei usar outros estimulantes. E assim é com qualquer outra categoria. Você migrar de uma categoria para outra, você tem que estudar a dieta. Dentro da dieta, o que vai ser feito, o protocolo, o que vai protocolar dentro da dieta, né? Porque Janaína, quando subia de wellness, Janaína pesava em torno... Ela é pequenininha, tá? Vocês vão se assustar com o peso, mas é leve. Ela pesava em torno de 45, 46 quilos para competir. Hoje ela está subindo com 53 numa categoria superior, com o mesmo BF que ela apresentava. Só que o aspecto muscular dela hoje é o dobro. Um ano de trabalho aí, eu acho que 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses que eu venho com ela, quando ela realmente migrou, pensou em competir e só deu pódio. A gente nunca voltou para casa sem troféu nenhum, sempre voltou para casa com troféu. E eu prometi a ela, que eu ainda ia ver ela com o pódio do Arnold ou do Olímpia. E como vocês sabem, daqui a uma semana, se Deus quiser, iremos estar buscando isso, o pódio dela do Olímpia. E tu acredita muito nela, né? Acredito, e também tenho Janaína como inspiração, acredita? A galera diz que eu sou inspiração de tanta gente, mas eu tenho Janaína como inspiração. Porque a força de vontade dela é incrível, velho. É incrível. Essa semana eu tava vendo até um vídeo que passou no Instagram, assim, por acaso, e o rapaz falava mesmo assim. Eu lembrei muito de Janaína, porque o rapaz falava mesmo assim: tudo na vida a gente precisa de força. Quando a gente nasce, que a gente vai chorar, a gente faz o que para chorar? Força. Quando a gente vai levantar para andar, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer para levantar quando é um bebê? Força. Então, se você tem força de vontade, se você tem força para ir em frente, você consegue tudo. E Janaína é uma pessoa que me inspira muito. Ela diz que eu sou o espelho dela, mas ela é meu espelho. Porque guerreira, trabalhadora, mãe de 2 filhos, trabalha dentro do shopping, na área alimentar,
seguindo dieta, treina tarde e da noite, às vezes de madrugada, a Janaína tá de 4h30 na academia, esperando a academia abrir. Eu digo, meu Deus do céu. E olha que se ela não fazer cardio em jejum antes, ela faz cardio de 3h30 da manhã, às vezes, e 5 horas tá na academia. Eu digo, caramba, que inspiração, velho. Então, assim, todo o meu trabalho com Janaína, tudo que eu venho fazendo com ela, não é só... A realidade é que é créditos dela. O que eu manipulo para ela, ela faz mais de 100%, ela faz 110%. E isso, velho, me deixa muito gratificante, porque eu não estou perdendo meu tempo. Eu não estou perdendo meu tempo, porque é tão... Veja, hoje eu estou em preparação, hoje. Janaína também está em preparação, a gente vai subir juntos. Mas imagina eu estar em preparação com uma pessoa que não faz o que está ali dentro do protocolo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou me desgastando em vão, podendo focar só em mim. E ela não. Ela é uma pessoa que ela leva o negócio a sério e faz acontecer. Então, é uma inspiração para mim, Janaína, velho. É uma inspiração. E acredito que não só para mim. Eu acredito que se o público, se as redes sociais, se todo mundo conhecesse quem é Janaína, Janaína seria inspiração mundial, velho. Pode ter certeza disso. Quem quer saber um pouco mais sobre Janaína, vê aqui o card, algum lugar por aqui assim, ó, vai ter um episódio anterior com Janaína que foi excelente. Se você não viu, tá perdendo, porque o que ela fala é muito inspirador. Ela é um exemplo assim de pessoa assim como fisiculturista. A gente até comentou que assim, eu não conheço mais nenhuma outra, mas dificilmente eu irei conhecer uma pessoa com tanta força de vontade quanto ela. Na parte de vontade de fazer, que tem muita dificuldade e continua fazendo. E ela foi, voltando ao assunto, né? Ela foi um dos primeiros trabalhos assim diferenciado para mim. Porque eu nunca trabalhei com a figure. Eu sempre trabalhei na parte de wellness, de biquínis, de bodybuilding. Mas uma figure foi um desafio. Quando ela falou, Felipe, eu quero ser figure, Felipe. Eu passei a estudar, passei a pesquisar, falei para ela dos colaterais que é preciso, falei dela dos possíveis colaterais que ela ia ter. Também falei um pouco da sociedade, que querendo ou não, a gente sabe que a gente tem uma sociedade não só voltado para ela, mas para dentro do fisiculturismo, que enxerga a gente de uma forma diferente. E ela disse, não, mas eu quero isso. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu fiz um post, eu ainda lembro, eu fiz um post no Instagram dizendo que ela seria destaque. No post eu disse mesmo assim, acredito que eu botei, essa será a última competição na categoria Wellness, que era quando ela ganhou lá a categoria dela da Wellness. Próximo episódio será uma futura categoria onde eu prometo destaque em Pernambuco. E foi dito e feito, velho. Eu acho que 3 ou 4 meses depois, a gente subiu em outro campeonato e ela foi o destaque de Pernambuco. Ela não pôde ir, mas ela participou no campeonato aqui onde ela ganhou hotel, passagem aérea, tudo pago para ir para São Paulo, para competir lá. E concorrer, se eu não me engano, foi a 50 ou foi 20 mil, alguma coisa assim. Mas infelizmente o trabalho não abrangeu essa porta para poder ela ir, né? Então, assim, eu acredito muito que se o profissional chegar em Jana, se bater nela, essa mulher vocês vão ver no mundo. Porque ela tem um tempo, que o tempo dela é pouco e ela faz acontecer. Ela tendo tempo, ela tendo um apoio financeiro de um patrocínio forte, pode ter certeza. O Brasil vai estar bem representado no meio do fisiculturismo com a categoria Figure, que vai ser Janaína. Massa. Mas assim, vamos deixar... Vamos voltar um pouquinho pro começo que a gente tava falando sobre nutrição. Quem quiser saber mais sobre Jana, lembra de olhar aí no card para ver a história dela, como é tudinho. Assim, Felipe, a nutrição de forma geral, nas competições, como é que ela se dá? Então, na maioria das categorias, então, que pode ser parecido. Antes de uma competição, como é a alimentação de alimento, carboidrato, proteína? Perto da competição, assim, a gente conheceu vocês há pouco tempo, mas dá para ter uma noção que uma semana antes vocês fazem um tipo de alimentação, na semana da competição é outra, e aí vai mudando muito. Como é isso? Vê só, existe, no caso, faltando uma semana para competir, geralmente, dependendo do biotipo, é feita uma hiperidratação, né? Que a gente começa com uma hiperidratação até chegar à desidratação.
Mas por que desidratar, Felipe? Porque a gente precisa tirar o máximo de líquido do corpo para estar priorizando os cortes, a definição muscular, falando no lado científico. Por quê? Porque em cima do palco, eles não só querem ver o volume muscular, eles querem ver o BF, o percentual de gordura, e os cortes, no caso, a definição muscular. Então, para chegar a um nível de você apresentar um físico competitivo hoje dentro do esporte, que o esporte cresceu muito, hoje o nível de competição é enorme. Então, para você chegar lá com um nível de competição e bater de frente com os adversários, é preciso que você faça uma desidratação para poder priorizar a musculatura e mostrar as fibras da musculatura. Referente à dieta, a dieta ela pode estar de carbo baixo, uma semana antes, ou de zero carbo com sódio alto. Por que sobe o sódio, Felipe? Porque o que acontece? Para desidratar, a gente precisa subir o sódio para depois cortar. E também que o pessoal não tem esse conhecimento, mas o que sustenta um atleta de zero carbo é o sódio. Porque se você tirar o carbo do atleta, deixar só a proteína e tirar o sódio, o atleta não anda não. Ele não vai ter força não. Então a bomba de sódio, quando a gente sobe o sódio, é que vai dar resistência para ele seguir dentro do protocolo alimentar. Então o sódio vai puxar a quantidade de líquido que ele vai tomar. Então geralmente uma semana antes é bomba de sódio e bomba de água. Na reta final, corta a água e só entra sódio para o sódio puxar o restinho da água que está dentro do corpo e tentar jogar para dentro da musculatura. É bem complexo, é individual. Tem atleta aí que eu coloco até para beber água no dia antes de subir no campeonato. Por quê? Quando se faz o efeito de hiperidratação, de diurético natural, mesmo se faça uso de estimulantes, tem gente que fica murcho. A água puxa tanta água que sai até a água do músculo. E vocês sabem que o músculo, querendo ou não, o músculo, cerca de 50% de água está dentro do músculo. Então, quando a gente faz uma hiperidratação muito, muito forte, acaba até atraindo a água do músculo. Então, para que isso não aconteça, às vezes a necessidade até de um atleta, antes de subir no palco, tomar água. Então, relativamente dentro de uma dieta, é muito individual. Possa ser que um atleta, uma semana antes, esteja comendo que nem um dragão. Por quê? Porque aquele atleta tem facilidade para secar. Porque aquele atleta é um ectomorfo. Ele não acumula tanta gordura. O metabolismo dele é muito acelerado. Então isso é muito relativo, velho. Dieta é relativo demais. E o pessoal costuma confundir a dieta do fisiculturismo com a dieta de pessoas comuns, que é algo que a gente vê bastante na internet. Às vezes eu vejo pessoas na internet fazendo zero carbo. Tá lá, frango e salada. Primeira refeição, segunda, terceira, eu digo, meu Deus, essa pessoa tá fazendo o quê? Qual é o objetivo para isso? Nenhum. Objetivo nenhum. Porque ela vai perder peso sim, mas a tendência daquela pessoa ter uma abstinência alimentar com uma semana, que ela não vai conseguir manter aquilo ali por rotina. Porque a gente, atleta, a gente não consegue. A gente passar 5 dias, 4 dias, fica visitando enfim, fica visitando, como eu digo os meus atletas, fica visitando Satanás. Porque é difícil. Deixa eu te interromper rapidão. Tu falasse aí que tem muita gente que corta o carboidrato e come a proteína e muita gordura. Tem um tipo de dieta chamada cetogênica, tu como nutricionista conhece. E assim, eu não sou nutricionista para falar, mas eu acompanho muitos nutricionistas. E em determinado momento teve um boom sobre essa dieta cetogênica, assim, que saiu muitos estudos mostrando benefícios dela. E eu comecei a fazer essa cetogênica. E assim, eu vou dizer pra tu que não foi fácil pra mim no começo, mas depois que eu me adaptei, mudou muito minha qualidade de vida. Eu não faço ela hoje mais, mas antigamente eu tinha síndrome do intestino irritável, eu tinha psoríase e eu tinha ansiedade. Depois que eu mudei minha alimentação principalmente, e foi a primeira que eu mudei de verdade foi a cetogênica, depois eu fiz outros tipos de alimentação. Passaram-se todos esses problemas que eu tive. A questão é comer saudável. Você passou a comer saudável, então automaticamente sua saúde estética vai mudar, sua estética também. Mas eu já comia de certa forma saudável, só que eu
tinha, acho que, fadiga adrenal. Eu não sei explicar exatamente. Isso é do ponto de ansiedade. vista. Eu acho que a realidade é ansiedade. Quem faz dieta tem ansiedade, até a gente dentro do fisiculturismo. Agora, veja só. O que eu estou tentando passar é que você já se movimentava, você fazia esporte, o seu físico em si já mostra isso. Mas vamos lá. Tá vendo tu? Uma pessoa, Exato, um cara magro. uma Entendeu, não, pessoa, uma pessoa obesa começa a fazer uma dieta dessa. Na verdade, é porque eu não posso falar porque eu não sou nutricionista, mas eu já li estudos que mostravam que a cetogênica era bastante recomendada para o obeso. Vê só, existe, eu vejo muita gente também fazendo não sei se você já ouviu falar, é a jejum intermitente. Eu Já ouviu falo, falar? É a melhor de todas para mim. Eu sou contra essa dieta, tá? Não que não dê certo, porque dieta é dieta. Eu sou contra pelo fator de você futuramente ter uma abstinência. Porque nem todo mundo tem o mesmo cérebro, nem todo mundo tem o mesmo nível de cortisol. Cortisol é algo relativo, pô. Pode ter dado certo pra você, mas para uma pessoa que tem um cortisol elevado, que tem problemas em casa, eu acredito que o perigo dela desmantelar depois é bem pior do que ela seguir uma dieta controlada, com tempo, sem correr com o tempo, porque isso causa frustração. Porque geralmente quando uma pessoa começa a seguir uma dieta, a pessoa já começa a se olhar no espelho. Eu tô tendo resultado, passou uma semana de dieta, já quer resultado. Ou então quando a pessoa procura um nutricionista, um coach, a primeira coisa que a pessoa faz é: tu me entrega resultado com quantos dias? Tá. Como é que eu vou saber? Isso é relativo, pô. Dieta é muito relativo. Além do metabolismo, tem um foco. Tem um foco. Tem um atleta aí, pronto, Janaína, com 1 ano tá decolando. Tem atleta que tá comigo 3 anos e não sai da margem do regional. Tá lá no regional, parado, estancado. Isso depende muito da pessoa e do foco. E voltando pro lado da dieta, não que seja errado você fazer uma dieta no jejum intermitente, enfim, um controle alimentar, a questão é só a futura abstinência. Só isso. Se você tiver cérebro para manter aquilo, quanto tempo você manteve? A cetogênica eu não consegui por muito tempo, porque foi muito difícil do ponto de vista do paladar, assim. Não era satisfatório comer só gordura e proteína. E o jejum? O jejum eu faço há alguns anos. Tu já ainda mantém o jejum? O jejum eu faço há alguns anos e pra mim, assim, é o protocolo alimentar E tu que faz mais... tu faz um jejum de quanto tempo? 12 horas? 16? 16 horas. Parabéns. Já tem o quê? Uns 3 anos já fazendo isso? Faz mais. Pra mim é muito tranquilo. Eu faço exame sempre me acompanhando, porque meu objetivo é longevidade. E eu já li diversos estudos mostrando os Mas benefícios ela tem os benefícios, sim. Agora, sim, hipertrofia zero, sabe disso, né? Assim, eu vou falar o meu exemplo da minha experiência, tá? Minha Pode experiência comigo, porque individualizando, cada um tem seu individual. E assim, pra mim, eu não posso dizer que o jejum me deu maior hipertrofia porque eu não comparei no mesmo espaço de tempo do que outros. Porém, eu posso dizer que eu já ganhei muita massa muscular no período que eu estava em jejum. Mas aí, você tirou a bioimpedância da massa muscular ou do percentual de gordura? Eu não acompanho. Porque a realidade é assim, geralmente um jejum intermitente, você vai ter uma queima absurda. Queima você vai ter. Agora, a síntese que é a síntese proteica que você precisa para segurar a musculatura e o carboidrato, que querendo ou não, o carboidrato é essencial, sabendo comer certo para poder estar hipertrofiando, ajudar na hipertrofia junto com creatina e outras coisas, outras composições, ele não está dentro da dieta. Então, automaticamente... Não, no jejum sim. No jejum tem carboidrato. Tem mais de bomba. Como assim? Geralmente a galera que faz um jejum intermitente passa 16 horas, 12 horas e quando chega na hora de comer, come qualquer coisa. Geralmente o jejum intermitente é assim. Então você não faz dessa forma não. Porque geralmente, pelo menos em alguns artigos que eu via, quando passa as 16 horas, o pessoal não quer comer comida saudável. O pessoal vai lá e come uma pizza, come um hambúrguer. Aí também não presta. Tem que ser...
Você vai controlar a alimentação, só vai diminuir tua janela de tempo de alimentação, né? Aí quando tu passa as 16 horas, tu costuma comer o quê? A mesma coisa que eu comeria normalmente, Arroz. só que eu diminuo a mesma coisa que eu como normalmente. O que é a mesma coisa? Ah, eu como brócolis, batata Come saudável. doce, carne, Mas aí a saudável. porção de quantidade grande? Ah, é a mesma quantidade que eu comeria 6 horas. De 3 em 3 horas. de 3 em 3 horas, só que eu reduzi para menos refeições. Entendeu? É bom. Agora só que não acelera tanto o metabolismo. Tu também já viu esse lado, né? Já viu esse fator, né? Sim. Acontece que meu metabolismo, eu acredito que deu uma baixada, que não tem como eu manter o aporte calórico. Eu percebi isso. Eu não fiz exame, eu não sou nutricionista. Eu tô falando aqui de olhão, de percepção minha, e eu acredito que eu tenho muita percepção do meu corpo, porque eu já fiz vários protocolos alimentares diferentes. Dá pra ver, tem um físico estético. Diferente do meu amigo aqui, ó. Mas, assim, Está demais. O metabolismo diminui porque acredito eu que o corpo fica mais eficiente no gasto energético. Ele começa a queimar, trabalhar melhor com o metabolismo da gordura. Exatamente. Porque até onde eu sei, o corpo tem como prioridade o uso da gordura. Normalmente a gente está aqui, a gente trabalhando no metabolismo da gordura. Quando a gente se alimenta, vem a insulina, e a insulina liga um interruptorzinho para tu queimar o carboidrato. Isso aí, exatamente. E quando tu tem isso de 3 em 3 horas, tu não vai ficando eficiente na queima da gordura. Isso. Então, a termos de saúde, até onde eu sei, o melhor que tem é eficiência. Sempre vai ser eficiência. Quanto mais, com menos. Isso inclui para exercício também. Minha área que aí é exercício físico. Não interessa tu ter muita massa muscular para saúde. Interessa você ter massa muscular eficiente. Justamente. Aí vem o lado do fisiculturismo, né? O lado do fisiculturismo é bem diferente disso. Total. Porque assim, o lado do fisiculturismo a gente prioriza, querendo ou não, todo mundo tem que ter a saúde boa, mas a gente prioriza a estética, né? A gente busca músculo, busca hipertrofia, enfim, é totalmente diferente. Agora sim, dentro de uma dieta para uma pessoa comum, uma pessoa que está iniciando, o que eu indicaria hoje é comer de 3 em 3 horas e comer saudável. É o que eu indicaria. Para hipertrofia. Para uma pessoa que quer ir para academia, hipertrofiar, quer ter uma vida saudável, é comer saudável. Agora sim, tem que ter paciência, porque a pessoa começa a dieta com uma semana ou 15 dias e quer ver aquele resultado absurdo. Como? Quanto tempo ela passou para engordar? 3 dias, 5 dias? Passou bastante tempo para engordar. Então, para emagrecer, tem que ter paciência. Porque se for correr, existe vários métodos aí. Existem pessoas aí dando resultado. Até eu já fiz isso, dando resultado em 30 dias, 10 quilos. Pô, 10 quilos eu perdi em 30 dias. Existe, mas existe muitos estímulos, muita força de vontade. Existem riscos, porque tem riscos dentro do esporte também, do lado do fisiculturismo. A gente... a minha avó costuma dizer que a gente manipula a saúde. E não é diferente não, é realidade. Bomba de sódio, potássio, tira isso, diurético, cortisol alto, texto alta, prolactina, série de hormônios ali em excesso. A gente manipula a saúde sim. Agora só que assim, tenta manipular de uma forma para não ter um colateral tão absurdo. Mas existe o colateral dentro do esporte. É inevitável. Quem entra no fisiculturismo tem que ter colateral. Todo mundo tem um colateral. Vocês foram para a pesagem lá, vocês viram os atletas, o nível dos atletas. Vocês acham que para eles chegar àquele nível, eles não teve colateral nenhum? Todos têm colateral. Todos passam o processo. É porque assim, alto rendimento, eu falo muito isso, alto rendimento ele não anda de mão dada com saúde. Exatamente. Por mais que transpareça muito ser saudável ou sempre buscar tendo saúde, no final das contas é rendimento. Isso aí. Se o alto rendimento da sua modalidade é estética, sempre vai buscar isso, independente se vai ter efeito colateral ou não. Aí só que a gente tenta se proteger, né? Existem alguns protetores que a gente ameniza os colaterais. Mas vê, colateral começa assim, eu vou te dar um exemplo bem bacana. Tu teve um colateral aqui, aí tu usa um medicamento para derrubar aquele colateral. Esse medicamento que tu usou vem vir outro colateral. Aí tu tem que manipular outro medicamento para derrubar aquele colateral. Então vai fazendo aquela bomba, aquele ciclo. Colateral derruba colateral, colateral derruba colateral. O fisiculturismo é isso.
brincar, vamos dizer que brincar com a saúde, como eu já escutei. Vocês brincam com a saúde. Mas na verdade a gente não brinca com a saúde, não. A gente brinca com a estética, com o que a gente gosta. Porque eu não sei fazer outra coisa, velho. Eu tô dentro do esporte aí desde 2015. Desde 2015 dentro do esporte e eu não sei ficar sem o esporte mais não. No meio da pandemia eu fui um cara que fiquei um pouco depressivo. Eu perdi 30 quilos de massa muscular dentro da pandemia. E para eu voltar foram só um ano, pô, de processo. Imagina, um ano de processo você recuperar aqueles 30 quilos perdidos. Porque eu tive a chikungunya e tive o Covid, velho. Me derrubou. Um cara que tava pesando 95 quilos, de repente começou a pesar 61, 58 quilos. Dentro de casa eu tava de camisa, velho. Dentro de casa, com a camisa, um camisão. Não saía pra rua. Quando que sair na rua, pessoal? Menino, tu aconteceu o quê? Tu tá magro. A gente que tá dentro desse esporte, isso afeta demais o psicológico da gente, pô. Porque é uma queda bruscamente. Então, assim, como eu costumo dizer, eu voltei a competir agora, né? Em 2021. Deixa eu só te interromper rapidinho para fazer uma pergunta dentro do que tu tá falando. Tu falasse que dos efeitos colaterais. Não sei se tu sente confortável em falar quais são os efeitos colaterais que mais te incomodam em tu e talvez nos teus alunos. Porque, vamos lá. Quais são os efeitos colaterais? Em mim, hoje, um dos efeitos colaterais que aparece em mim, que eu gasto muito, é a prolactina alta. Minha prolactina sobe demais. E aí a gente precisa usar um medicamento chamado carbegolina, Dostinex, que é um antiprolactino, que geralmente ele é utilizado para câncer de mama. Mas por a gente usar anabolizante, prolactina alta, a gente tem que entrar com ele para tentar diminuir a prolactina. Então é um medicamento caro, que 8 comprimidos é em torno de R$300, que eu basicamente tenho que usar no mínimo 1 ou 2 por semana, para não me causar um ginecomastia. Não sei se vocês têm conhecimento com ginecomastia. Sim, crescimento da mama. Isso. Eu sou um cara que eu tenho essa tendência por eu ser mesomorfo e não ectomorfo. Eu tenho essa tendência de ter ginecomastia, então para evitar uma pedra, porque na verdade eu tenho, só que é pouca. Para evitar que ela expanda, que ela cresça, eu uso muito esse protetor. Por que tu não tira essa ginecomastia, Felipe? Além do valor, né? Que é 7 conto, 7K eu tô gastando para ir pro Arnold. Mas assim, além do valor, isso é de 1, viu? Se for os dois é 14 conto, mas eu só tenho 1. Além do valor, alguns estudos comprovam se você tirar o índice de ginecomastia, toda a carga de ergogênio que você utilizar vai para a próstata. Então você tira a ginecomastia para fuder outra coisa. Eita, desculpa a palavra aqui. E tu já tem também problema, né? Não, tenho não. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Meu problema é texto alto. Meu exame bateu 7.000 de texto, vice. Porra. 7.000 de texto. Eu ouvi falar que eu só... É 2.000 máximo, né? Não. 700. O máximo natural dá 800 a 900. Natural. 900. Uma pessoa de 18 a 20 anos, né? 7.000, cara. O meu bateu 6.998 usando um produtinho da Fênix Pharma. Alto não. Vê, tu sempre faz uso de esteroides e... Calma, e quando tu perdeu esse peso durante a pandemia? Eu parei. Parasse de usar... Vê só. Dentro de uma preparação, a gente faz uso de vários tipos de ergogênico, que mexe com a prolactina, com o cortisol, com a testo, com diversos outros tipos de hormônio, porque cada hormônio tem um objetivo dentro da preparação. Um exemplo, o estano tira líquido, a trembolona vai te dar uma densidade e uma vascularização. Cada um vai ter uma conjunção para estar adquirindo aquele resultado, aquele físico que a gente quer apresentar dentro do palco. Só que o que acontece? A base de tudo é a testosterona. A testo é a base. Independente do Durateston, Enatato, o que for, é a testo. A testo é a base dentro do esporte. Ah, Felipe, eu posso usar a trembolona sem testo? Não, porque aí vem o famoso brocha que você falou aí. Ah, Felipe, posso usar estano sem a testo? Não, fica brocha também. Porque a testo é o que a gente produz, a gente é homem. Só que a gente produz bem pouco, referente ao que se utiliza, né? Então, se a gente usa drogas que mexem com outros eixos hormonal, a testosterona tem que estar sempre em alta. Então é como se fosse uma via que você não pode voltar mais, né? Porque se você começou a tomar trembo, você começa a tomar essa testo para controlar
no caso o fato de virar broxa. Se você parar de tomar a trembo, mas também parar de tomar A texto, A eu vou texto- chegar aí. Não, veja só. E Existe, não fazer para ficar broxa. o Felipe Oliveira. Existem ciclos, né? Que assim, hoje não é mais vantajoso dentro do esporte, do fisiculturismo. Pro lado feminino não, mas pro lado masculino não é vantajoso. Porque hoje é uma guerra química, velho. Hoje os caras que você vê no palco são absurdo, velho. Absurdo, absurdo. É muito ergogênico. Tem uns caras que chega, vocês vê aí até noticiários de pessoas de até a falência de rins e etc. Mas aí também é porque é exagero, né? Mas assim, a texto, quando a gente se inicia, Felipe, eu quero fazer um uso de testosterona. Pode ser feito. Não mexendo com outro ergogênico, não mexendo com o eixo da prolactina, do estradiol, com os outros tipos de hormônio. Você usando só a texto é como se fosse uma reposição hormonal para uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa não, é uma pessoa, sei lá, que precisa de uma reposição por um drocologista, ele precisa de uma reposição. Geralmente ele vai passar o quê? Um Deposteron. A cada 25 dias, uma dose 1 ml, às vezes meio ml, dependendo do nível hormonal que ele for apresentado no exame. Então, assim, texto é saúde. Não adianta ter medo de texto, não. Só que quando se fala de testosterona dentro do esporte, a gente avacalha, velho. A realidade é essa. O nível de texto para a gente ter hipertrofia é dobrado ao que se é passado medicamente. Então, se para uma reposição seria meio ml a cada 25 dias, no fisiculturismo seria quantos ml? No fisiculturismo, eu acho que meio ml tu vai bater geralmente 50 miligramas de texto, 100 miligramas de texto. No fisiculturismo, por semana, é dentro de 500 a 600 miligramas de texto. 500 Isso. a 600. Por semana. E isso, categorias abaixo, 75 até 80 quilos dá para fazer isso. Quanto maior a categoria, maior o uso de ergogênico. Então, assim, a texto dentro do fisiculturismo, quando se para, realmente, aí é... Pô, tu vai fazer um ciclo. Ah, Felipe, eu nunca usei nada. Não tô induzindo a ninguém a usar anabolizante, tá? Nem texto, nem nada. Mas, tipo, eu quero fazer um ciclo, Felipe, nunca usei nada. O que é que tu me oferece? Não, eu não te ofereço nada. Mas a única coisa que eu digo a você é que se for para fazer merda, use a testosterona. Não use nenhuma outra droga que você não vai competir. Use a texto. Por quê? Porque a texto ela vai subir o eixo. Sei lá, tu fez um ciclo de 400 miligramas por semana. Vai hipertrofiar, vai acelerar o metabolismo, tu vai crescer. Se tiver receptores virgem que nunca usou nada, é que vai explodir mesmo. Aí tu fez um ciclo de 5 semanas, batendo 400 miligramas. Aí vem o famoso TPC, que é terapia pós-ciclo. Muita gente fazia isso. Hoje a gente não se vê isso dentro do esporte do fisiculturismo. Muita gente pode até criticar esse vídeo aqui, eu dizendo que dá certo o TPC, porque o pessoal diz que não dá certo, não existe TPC. Mas a galera fala isso hoje porque a galera hoje é entupida de droga. Mas TPC dá certo sim, que eu trabalho com certas pessoas utilizando TPC. Como é que se faz o TPC, Felipe? Fez o uso de texto, passou 15 dias da última aplicação da texto, pede o exame. Viu o exame, viu a texto livre, a texto total, viu quanto é que está dando, vê os padrões pela idade da texto, do que era para ser batido, os padrão do nível... Pode continuar, é só a gente comentar. Para não ficar assim, ó. Os padrão do nível da texto, né? Você faz um exame, vê os padrões do nível de testosterona e dentro desses padrões você vai iniciar o TPC. Como assim, Felipe, iniciar o TPC? Minha texto caiu demais, Felipe, porque tu parou o uso. Teu corpo meio que viciou aquilo ali. Ele parou de produzir. Então tua produção ela parou. Tu não estava usando? Quando tu começa a injetar, tua produção para. Tu não está produzindo mais não, tu só está injetando. Então quando tu para de injetar, tua produção cai para zero. Se tu tinha 50%, ela cai para zero. Aí qual é o segredo de não perder aquela massa muscular que você ganhou dentro daquele ciclo? É fazer aquela produção produzir o mais rápido possível, que é o que a galera não sabe. Muita gente fala uso do textão explode. Para o uso, meu velho, fica mais magro do que já era. Você não sabe disso, porque a texto cai. Quando a texto cair, tu tem que induzir ela a subir. Aí entra alguns manipulados, alguns produtos, para induzir a testosterona, ela produzir natural e você não perder aquele eixo que você ganhou. Isso quando se fala de ciclos pequenos, de 5, 4 semanas. Se você passou 12 semanas de ciclo, para fazer uma TPC já é outra casa. Às vezes precisa até de aplicação de 12 em 12 dias para poder o eixo voltar ao normal. Então, assim, ciclo é válido sim para quem
não quer ter tanto colateral, não quer viver do esporte, não quer nada disso, só quer estar aumentando o físico, é válido sim, 4, 5 semanas, mas que seja algo bem básico, um texto. É o básico. É o que eu diria a qualquer pessoa que eu quero fazer um ciclo, vou fazer. Eu digo, não, faça um ciclo, não só use texto. Na verdade não é um ciclo, né? Ciclo é um conjunto de 2 tipos de ergogênio. Você usando só texto, você está fazendo uma reposição antes do tempo, porque você só ia fazer uma reposição no futuro, quando você ficasse mais velho. Você vai fazer antecipado para estar buscando musculatura, ou seja, está fazendo por estética, tem que deixar isso claro. Está fazendo por estética. A Felipe vai ter colateral? Vai. Só que são colaterais mínimos que dá para ser convertido com manipulados. Quais seriam esses efeitos colaterais mínimos? Na texto, usando só texto, pode ser causado ginecomastia também, que no caso o estrogênio ele pode subir, dependendo do nível. Às vezes texto alto, estrogênio sobe. Às vezes texto baixo, estrogênio também sobe. Isso é relativo, isso vai de cada ser humano, de cada pessoa individual. Então, quando acontece isso, estrogênio converte, vem a ginecomastia. Aí, para entrar com a ginecomastia do estrogênio, a gente utilizaria ou tamoxifeno, né, que é o que vai inibir o eixo da ginecomastia, ou entrava com o anastrozol, que muita gente não gosta de entrar, porque o anastrozol ele mata. E o físico da gente, até para evoluir, precisa do anastrozol. Mas seria um desses dois manipulados. Ele mata em que sentido? Ele mata o anastrozol, que a gente tá. Ele mata da pessoa morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, mais do ponto de vista ético, tu acha que o uso de ergogênicos é mais direcionado para o atleta de alto rendimento? E o que é que tu acha da pessoa normal, o civil, fazer uso para só formas estéticas? Eu não acho válido, não. Eu acho que o uso de hormônios e de esteroides só dentro do esporte mesmo. Porque assim, querendo ou não, a gente vive por isso, né? A gente sabe o que está fazendo, a gente está ciente dos futuros colaterais, porque hoje é todo mundo novo, ninguém sabe amanhã não. Por mais que hoje a gente derrube um colateral ou outro, amanhã o futuro só Deus sabe. Só Deus sabe. Então assim, uma pessoa que quer hipertrofiar, que quer ter um músculozinho, é creatina, velho. Não existe nenhum suplemento melhor do que a creatina. E se uma pessoa não tem tempo de se alimentar direito para estar usando uma proteína dentro de refeições, pure, pronto. É os dois suplementos que eu diria que dá evolução sim. Cafeína também, né? Cafeína na ajuda de queima, dessa reação metabólica para queimar. Mas cafeína tem estudos, eu posso estar enganado, também não sou nutricionista para falar, mas acho que tem estudo que mostra que aumento de performance no treino. Poucos suplementos que tem. Mas assim, nem todo mundo. Um exemplo, tem muita gente que eu trabalho que eu não dou início de cafeína, porque são pessoas com início de sedentarismo. Tipo, tu nunca treinou, sei lá, tá 2 anos sem treinar. Por que eu iria entrar logo com a cafeína? Porque não faz sentido, entendeu? Primeiro eu tenho que estimular, tu tem que gostar. Porque assim, cafeína é um ótimo pré-treino, pra falar a verdade. É um ótimo estimulante para fazer o cardio jejum, para estar treinando. Mas assim, se você não tem esse estímulo natural, se não vem do seu coração, não adianta tomar cafeína. Eu acho que cafeína seria um segundo ovo. Para quem está iniciando, eu não colocaria, porque você vê muita gente obesa usando termogênico. Termogênico contém taurina e cafeína. Muitas vezes dentro da academia eu vejo gente desmaiando, pô. Com o uso de termogênico caindo. Eu tomei 2 termogênicos, quando vai ver 420 mg de cafeína dos termogênicos. Eu, para secar, eu tomo 210. O cara tá tomando 420. Qual é a relação? A gente conheceu uma pessoa, né, que foi treinar e tomou uma quantidade absurda de pré-treino durante o treino para começar a fazer os exercícios e aí passou mal. Porque taurina demais e cafeína demais, essa combinação é bom, acelera, mas tem que ter coração. Tem que ter coração para aguentar. Eu acho que suplemento ele é muito interessante, e a parte de ergogênicos, assim, eu não entendo muito da parte de ergogênicos, mas minha opinião de um leigo, eu acho que você tem que chegar no seu máximo potencial genético sendo natural. Eu fui assim.
E assim que você chega no teu máximo potencial natural e quer alguma coisa a mais, aí você pode tentar o uso de Eu fui ergogênicos. assim, quando eu entrei, agora claro, né? Antigamente, em 2015, o fisiculturismo ainda estava crescendo, estava baixo. Hoje em dia o Instagram deu muita porta. Virou modinha fisiculturismo no Instagram. Você vê, o Instagram é atleta, é muito atleta, mas em 2015, quando eu iniciei, para você usar uma testa era difícil. Tinha gente competindo natural, pô. Eu competi natural. Tinha gente aí competindo. Hoje não. Hoje não existe fisiculturista natural. Porque ele chegar no palco vai passar vergonha. Às vezes você vê alguns posts do cara alegando que é natural, com um físico espetacular, com fibra até nos dentes. Eu digo, esse cara é natural. Pera aí, eu não acredito. Não. É difícil de acreditar. Teve um cara recente, um americano, Eu que vi. ele ficava. Como era o nome dele? Ele comia só peixe. Ele comia o quê? Não recordo o nome dele, não. Que ele só comia carne, alguma É, coisa só assim. proteína, só simples proteína. Ele tava mostrando as costas no vídeo, não foi? O bicho era gigante, Natural, fibrado. natural. Dizer que era natural. No mínimo ali tem 5 litros de GH todo dia. Já não é natural. Mas ali ele foi descoberto que ele tomava muito anabolizante. Ele tomava uns venenos. Existe, assim, existe genética, velho. Existe genética primordial. A maioria, assim, eu já vi pedreiros, velho, que você olha, os caras têm uns bombos do abdômen dilatado que parece que segue uma dieta. Os ombros, pô, meu irmão, esse cara, pegar um cara desse, trabalhar com um cara desse, esse cara vira profissional em 2 tempos. Genética. Aí existe genética, a genética ajuda muito, mas geralmente nunca tá junto. Geralmente quem tem genética não tem foco. E quem tem foco não tem genética. Agora, se pegar um cara que tem os dois juntos, meu velho, ele decola. Pode ter certeza. Ou uma mulher. Porque assim, a gente falar de uso de ergogênico, de suplemento, a gente tem que destinar ao público certo. Tem muitas pessoas que são pessoas normais, pessoas que vão para academia uma vez perdida, ou se não estão começando a academia agora, e aí já começam perguntando qual suplemento tomar. E aí, às vezes, também a pessoa já está tomando suplemento ou não quer gastar dinheiro com suplemento porque vai comprar uma Deca, uma Durateston, alguma coisa. Muito erro dentro de uma academia. Dentro de uma academia não, na verdade, dentro de amizades. Que você vê principalmente academia de bairro. Você entra numa academia de bairro, é um oferecendo, joga um Durateston pra dentro. O cara vai e joga o Durateston, mas quando chega em casa não tem uma fonte de proteína. O cara deixa de comprar proteína, deixa de se alimentar pra jogar um Durateston. Ele fez o quê? E assim, como o Felipe falou também, de você chegar a um nível natural, para aí sim dizer que você vai botar alguma coisa. Então, você começou a fazer algum exercício agora, só a mudança do estilo de vida vai te proporcionar uma mudança no corpo bem grande. Você começou a fazer o uso de suplementação, você vai ter um aumento de massa muscular, perda de gordura, enfim, dependendo do seu objetivo, também vai ser muito grande. E aí, quando você chegar num platô, que você vai ter um nível muito alto, que você vai ter um físico bem desenhado, e aí sim... E aí sim você diz, eu vou usar alguma coisa a mais porque eu vou competir, eu vou viver disso. Mas você chegou num platô e aí dizer que vai aplicar alguma coisa por pura estética, se você chegou realmente no seu platô, você está com um corpo muito bom para viver natural. Vocês acham, deixa eu fazer uma pergunta para os três aqui, a gente vai opinar. Vocês acham que existe um platô do natural? Existe. Do meu ponto de vista, existe. Pro lado do fisiculturismo. Do lado do fisiculturismo. Porque assim, existem pessoas com físico fantástico, sem tomar nada. Mas tu acha que tem algum momento que ele não vai conseguir crescer? Existe. Ou esse crescer a ponto de competir com o cara que toma? Mas a minha pergunta é... Não, evolução sempre. É persistência, constância, sempre vai evoluir. Só que assim, vai chegar um certo... Ele vai estagnar, vamos usar essa palavra. Ele vai chegar no estagnar. Estagnar, que tu fala, é crescer menos do que ele estava acostumado a crescer. Isso. Ele vai evoluir bem lentamente. Se ele evoluir dentro de 6 meses ou 1 ano, ele vai evoluir com 2 anos. Na verdade, ele vai criar mais maturidade do que hipertrofia. O músculo vai ficar mais maduro, mais bonito, mais denso.
Mas isso é o natural, tá? Isso é uma pessoa natural. Aí, tipo, muita gente... E é difícil, pô, você não vê não hoje em dia uma pessoa que chega no nível natural e pensa em usar ergogênico, não. Hoje em dia a galera entra dentro da academia, já quer jogar veneno. Não lembra nem de suplemento, nem de dieta, nada. Pensa que é dentro do veneno. O esporte da gente mesmo aí, o fisiculturismo, se você falar assim, não, tal fulano é fisiculturista. Ah, é muito fácil ser fisiculturista, é só jogar bomba. Assim, para os loucos que acham que por estética vai tomar alguma, vamos chamar de bomba, né? Pra juntar logo tudo, né? Esteroides anabolizantes. Para esses loucos que acham que só aplicando alguma coisa vai dar resultado, isso só vai amplificar o que é que tu já tá fazendo de trabalho. Então, tu fazer o uso de um texto, de uma oxandrolona, de uma trembolona, enfim. Isso vai, por exemplo, amplificar os resultados do teu treino. Tu vai ter que continuar treinando. E mais pesado ainda, mais intenso. Tu vai ter que estar continuando a se alimentar. Porque ele pode aumentar, por exemplo, a síntese proteica. Mas se tu não estiver consumindo, não adianta. Se tu não estiver fazendo o uso certo de suplementos, se tu não bater a quantidade de proteína e carbo, não adianta. Então tu vai ter que usar suplemento. O compromisso é maior. Usou veneno, tem que se comprometer com dieta, com treino e com suplementação. Não é só jogar veneno e ter resultado, não. Exato. Então, assim, pra mim, o uso de esteroides anabolizantes realmente é para alto rendimento. Sem Pra dúvida, alto rendimento. é o que eu passei, é o que eu acho. Mas o que acontece é que muita gente usa para fins estéticos e ainda se engana achando que é só usar isso. Eu não sou nada contra quem queira usar. Eu até ajudo. Não, Felipe, me tira uma dúvida, até ajudo. Mas que saiba usar também. Que saiba usar, porque tem gente que quer avacalhar. E tenha consciência dos Dos efeitos. colaterais. Exatamente. Porque assim, usou ergogênico, tem que preparar o bolso para protetor. Porque a galera esquece protetor, a galera só quer investir no lado ergogênico. Aí entra com o ergogênico, aparece um bocado de problema. E outra, esse pessoal que começa a usar ergogênico, faz a primeira aplicação, onde for, no outro dia aparece uma dor nele. Ah, eu tô com a dor aqui, acho que foi um anabolizante. Meu Deus do céu, não é assim não. Não vai, uma aplicação não vai atingir o fígado, não vai... Isso é constância, isso é tempo. A única coisa que o anabolizante vai fazer de fato é a alteração hormonal. Você vai ter uma alteração hormonal. Então, se você não tiver cuidado, acontece a famosa brocha. Você vê aí os caras de academia gigantes, às vezes fugindo de mamastria, às vezes saiu com uma nega que espalhou que ele ficou broxa, porque fez uso errado. Fez uso errado. Tem gente aí que às vezes faz umas perguntas no Instagram. O que é que tu acha, Felipe, de eu usar só estando? Vai ficar broxa. A realidade é essa. Quando o cara tem experiência própria, o cara sabe explicar por quê, né, velho? Entendeu? Aí, É, né? tem que ter, não tem experiência própria não. Quem tem experiência própria aqui é meu amigo assim. Eu nunca tomei nada, sou natural. pai. Conhecimento empírico, né? Cara, ó, a gente falou agora desses caras que tem um físico e diz que é natural. Olha aí, ó. Tá vendo tu? O cara ali. Ele me disse que eu sou forte, pô. Olha aí, ó. Ó o Ele físico. disse que tu tá com a mão Olha, assim, é ó. natural. Tem dorsal e é Que eu sou natural. forte. Um amigo meu, lá na época de escola, eu fui pra casa dele, a gente ia fazer alguma coisa, eu não lembro o que era. Aí ele achou que era outro Felipe que tava indo pra casa dele, que ele ia vender anabolizante, um negócio assim. Aí a gente foi pra casa do cara e ele comprou um negócio pra ele. A gente foi e comprou, olha. Aí ele começou a tomar aquele. Natural. Aí ele começou a tomar aquele veneno. Tinha até o negócio de uma caveira, assim. Faz muito tempo isso, tava na escola, faz pelo menos 13 anos. Sabe nem qual era o laboratório underground. É. Aí ele começou a tomar aquilo e ele não tava fazendo, ele deixou de fazer exercício físico. E ele começou a ficar maior, só que ele já era um cara assim, grande, que tem um osso largo, sabe? Não é aquele cara magro nem gordo, mas ele era forte, não de músculo, mas forte de tamanho. E ele foi ficando maior e ficou muito estranho, assim, a estrutura dele. É assim, bicho, ele tem que entender que o hormônio é um sinalizador. Ele é um mensageiro, é como se fosse um carteiro que, se não tiver as cartas, ele não vai ter o propósito dele. Interrompendo, hormônio 15%. 50%
dieta, 35% treino, Isso é nutricionista falando e das coisas. 15% é humano. É a realidade. E assim, vocês veem, não falando mal de educador físico nem nada, mas vocês veem aí, eu conheço amigos que treinam há 10 anos, o veneno que só a morrinha não sai daqui. E treina há mais de 10 anos. Por quê? É fato, não tem dieta. Se não tem dieta, não tem resultado. Ele só juntou o treino e o veneno. Sabe que muitas vezes acarreta isso. Rapidão. Eu acho que vai acabar dando a deixa pra tu. Primeiro que ninguém, às vezes, esse tipo de público não segue uma dieta correta. Ou até segue, mas fica dia do lixo, 3 dias do lixo na semana. E outro ponto muito importante, descanso. Porque muita gente acha que descanso é o menos importante e acha que quando começa a usar esses anabolizantes, esses esteroides, é que descanso é menos ainda importante, porque eles ajudam na recuperação. E é o meu erro, é um dos meus erros. Hoje eu não consigo descansar como antes. Na verdade, eu acredito que o brasileiro em si, velho, não dorme 8 horas não. Eu durmo. Eu dormo, velho, então parabéns. Eu não consigo dormir. Tu dorme? Tu dorme 8 horas? Ele dorme de 3 horas da manhã. E eu não consigo dormir 8 horas não, velho. É todo dia, meia-noite, 1 hora da manhã, pra estar em pé de 6, às vezes 6, 7 no máximo. Então assim, é difícil. A área de descanso já é difícil pela rotina de trabalho. Cada um cria a sua rotina, cada um tem a sua... Porque o ser humano, querendo ou não, ele é adaptável, né? Ele se adapta ao que ele faz da rotina. Mas hoje realmente é difícil ter um descanso. Mas relativamente, voltando pro lado da pessoa que não tem um descanso e só faz jogar um veneno e treinar, realmente ele vai ter resultado, mas o descanso, a hipertrofia, voltando para você, educador físico, né? Sim, profissional da educação física. Isso, vamos lá. Dentro da musculação, quando a gente está fazendo a execução física, a gente está hipertrofiando? A gente está o quê? A gente tá dando a sinalização para fazendo dano às células musculares para lá na frente a gente ter a recuperação e aí ter a No sinalização caso, para a a gente hipertrofia. está no fator de catabolismo treinando. O músculo não vai metabolizar treinando, não. Ele vai metabolizar no descanso. Ele fadigou a musculatura dele, treinou, jogou sangue, tudo. Tá lá, inflamação. A gente cresce com inflamação. Só que a gente precisa descansar aquela inflamação. Então, quando a gente descansa aquela inflamação, quando a gente se alimenta de nutrientes, é que o músculo em si ele vai metabolizar. O anabolizante, ele entra para jogar mais sangue, para jogar mais glóbulos, apenas isso. Mas se o cara só treinar e jogar anabolizante, ele não vai ter resultado, não. Ele até tem resultado. Ele até tem resultado. Porque vai subir o nível de hormônio. Então, assim, o cara que tem um hormônio alto vai ter um resultado, mas só que não vai ser 100%. Sim, vamos lá. Tu separar assim percentuais, porque assim, cada um vai puxar sempre pro seu lado. Tu é nutricionista, tu vai puxar para a parte de nutrição. Eu sou da educação física, eu vou puxar pro lado do movimento. Eu acredito, no mesmo exemplo que tu falou, sendo extremista, se tu não fizer exercício, tu não vai ter também a resposta. Claro, então, é um conjunto. é sempre um conjunto. Eu acho que a parte do estímulo é essencial e o estímulo tu só consegue com exercício físico. Claro, Então aí tu já coloca uns 50%. É o estímulo. Não. Os outros 50% é a recuperação. Que aí entra a dieta, que entra a parte do anabolizante. Mas vê só, vamos lá. Eu vou discordar com vocês dois. Eu vou discordar com ele. Deixa eu falar. Eu vou discordar com os dois. Quando eu treino uma biquíni fitness, que ela tem que subir mais, ela chega em mim com uma musculatura grandinha, normal, uma musculatura padrão. De uma pessoa que já tem uma musculatura asiática, que quer ser biquíni, eu acho. Tá preparada para isso. Eu faço logo um meio. Tá preparada para isso. É a pior categoria que tem. Por quê, Felipe? Você vai passar fome. E vai treinar que nem uma louca. Tá preparado para isso? Tô. Quando começa o treinamento com uma biquíni, voltado para o seu lado, do lado de treinamento, que você está treinando ela, você está estimulando a musculatura dela,
quando você faz isso com ela, você treina pesado com ela, e eu não jogo uma bomba de alimento nela, o que acontece? Ela cresce? Não. Ela cataboliza. Ela perde músculo. Sim, mas se eu não der a sinalização correta, tu não vai ter a resposta lá na frente também. Claro que é um conjunto. Conjunto. É um conjunto, mas não dá pra jogar 50% pro lado do educador físico. Não. Nem 50% para nutrição. Por isso que eu joguei 50 pra nutrição e joguei 15 pro lado ergogênico quando eu me refiro à competição, tá, gente? Então. Sim, sim. Competição Ah, é por isso que eu tinha discordado de vocês dois. Eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. E eu acho que não tem isso de um é mais importante que o outro. É um conjunto. Se a gente pudesse dividir, seria igual para todos. Mas assim, a gente precisa... Comunista! A gente precisa do exercício para dar o estímulo, para fazer o dano muscular, para causar inflamação. A gente precisa da recuperação, que é o descanso, para ter essa adaptação, porque através da inflamação a gente se adapta. Eu aprendi isso na aula do meu professor Felipe. Então o processo de inflamação, tudinho, descanso, é pra gente se adaptar àquilo. E o que acontece, muita gente também toma às vezes anti-inflamatório depois do exercício, e aí perde essa adaptação. Mas Aprendeu voltando bem à na linha- minha aula, viu? Voltando à linha de raciocínio, a gente precisa do descanso para isso. E depois disso, durante o descanso, a gente tem a síntese proteica, o crescimento muscular, tudinho, que é a alimentação que vai nutrir isso. Então, acho que é uma tríplice. Eu acho que todos têm um papel importante, que nenhum é maior do que o outro. Porque se você deixar de fazer um, você não tem resultado igual. Se você fizer só um, também não vai ter resultado nenhum igual. Mas assim, quando eu falei da questão, colocando a dieta e... Aí já foi mais específico em competição. Então, Porque, em uma assim, categoria mais importante a alimentação. Em uma justamente categoria mais importante porque o treino. dentro do fisiculturismo, gente, não é só treino. A alimentação dentro do fisiculturismo, ela também serve para combater colateral. Tá? É uma coisa que eu não falei aqui. Às vezes a gente coloca alguns alimentos para estimular alguns colaterais, alguns futuros colaterais que está chegando. Dá um exemplo? Eu vou dar um exemplo da cãibra. A Jana estava morrendo de cãibra, porque ela não está em processo de desidratação, então a gente joga o quê? Potássio e magnésio. Onde é que se encontra? Banana. Então assim, dentro da margem do fisiculturismo, Tu faz isso também? faço. Tu empurra muita banana pra dentro quando tá com cãibra? Não vou banana nenhuma, não. Então assim, A banana é empurrada, hein, Vossa Senhoria. você. Então assim, dentro do fisiculturismo, realmente a dieta é o que mantém um atleta em pé. Porque treinar pesado, treinar é gostoso demais, velho. Eu, pelo menos, eu amo treinar. Seguir dieta. Seguir dieta é cabuloso. Não é porque eu sigo dieta há tempo que eu gosto, não. É cabuloso. Imagina hoje, Semana Santa, a gente fazendo uma gravação aqui, Semana Santa, a minha família toda lá almoçando, peixinho. Felipe, vai vir? Vou não. Pedação de carne. Quando eu chego lá, que eu vejo aí, minha tia olha pra mim, minha avó vai, tu tá se matando de novo, né? É a minha vida, é me matar. E eles lá, comendo aqueles pratinhos na minha marmitex ali, zero carne. Então assim, eu acredito que dentro do fisiculturismo, a dieta é o essencial. E tem algo que a gente ainda não relatou aqui, velho. Isso aqui, ó. Psicológico. Porque pra estar nesse esporte tem que ter psicológico. Tem que ter muito psicológico, porque a gente passa por cada situação que vocês não têm noção. A realidade. Essa situação de estar em família e não poder comer com a família, não é toda a família que aceita isso não. Minha família no início não aceitava isso não. Hoje em dia já aceita. Eu passei por algo parecido como vocês, só que não é fisiculturismo, é no judô. Então eu também fazia dieta restritiva, tinha que perder peso, tudinho. E muitas vezes eu ia pra reunião de família que eu não podia estar comendo porque era semana de pesagem. E assim, eu brigava muito, principalmente com minha avó, porque ela gosta de cozinhar e ela gosta que as pessoas comam. E chegava a semana que eu ia pra casa, eu sou do interior, quando eu ia visitar minha família eu não comia nada. E ela ficava brigando comigo, dizendo que eu ia morrer porque eu tava parando de comer, que isso, que aquilo. Só que aí assim, tem família que é difícil, a cabeça dura pra... Mas assim, com o tempo ele se adapta. Como eu disse, sim. todo ser humano é adaptável. Mas assim, não só voltado pro lado de alimento, né? Voltado também pro lado de... Vamos falar agora do fisiculturismo. Família. Ah, Felipe, tu tem filho, tu tem esposa, né? Então assim, como é que tu vai manter uma dieta com filho e esposa, ela comendo tudo dentro de casa, tu tendo que botar biscoito, as coisas tudo dentro de casa? Aí entra o psicológico. Porque tu vai fazer uma feira, tem que fazer a feira para os três, para tua dieta, para teu filho e para tua esposa, né? Para quem hoje é casado, não sou mais casado não, tá?
Mas, O certo era comprar a mesma coisa para os três. mas aí entra a questão da individualidade. Porque assim, foi escolha minha, velho. Foi escolha dela, me deu. Agora, claro, meu pirraia subiu nos palcos, competiu. 7 anos fazendo pose lá no palco. Tem estímulo. Eu estimulo. Eles, quando crescer, quer ser fisiculturista. Estímulo, claro que a gente vai dar um filho da gente. Só que a gente não pode forçar ele a fazer as coisas, não. Será que o Pirra chega aos 15 anos antes de ficar broxa? Agora sim, eu acho que o estímulo dentro da família é extremamente importante. Eu sou de outra área, relacionado ao exercício, eu sou mais ligado à parte de saúde. Eu acompanho bastante paciente de cirurgia bariátrica. E o que eu mais acompanho são mais mulheres. A alimentação deles em si, né? Bem regrada. A dieta a gente Não é nem isso, Conseguir assim, manter o que eu dentro de casa. percebo. Então, justamente. O que eu a casa toda, a família, né? Isso. Só que o que eu percebo mais é que quando a mulher está acompanhada, o marido dá apoio para ela, as respostas dela são totalmente diferentes. São totalmente Caramba, diferentes. é algo- Então, para vocês que são fisiculturistas, Isso é eu acho que você ter primordial, a velho. família que te dá apoio naquilo Assim, que tu tá fazendo. Eu vou falar aqui, eu não gosto muito de falar lado familiar, mas um dos fatores assim do meu fim de relacionamento foi isso. Não que ela não me apoiava, mas que ela não me enxergava. Como assim? Às vezes compreensão já é tudo dentro do lado familiar, do lado cônjuge. Tipo, eu não posso. Se eu não posso é porque eu não posso. Não, mas uma vezinha não vai fazer nada não. E que sei o que? Fica com raiva. Então assim, dentro de um relacionamento hoje, para você que vive esse esporte de fisiculturismo, você tem que saber lidar com a família. Tem que fazer. Se você tem um apoio familiar, velho, pode ter certeza que você vai decolar. Essa é a realidade. Porque se você... Apoio familiar, gente, voltando ao assunto, porque é muito fácil assim, eu te apoio, Felipe. Eu te apoio, tua esposa te dizer, eu te apoio. Ela apoia como? Qual é o apoio dela? É só em assistir tu lá no palco? Ou o apoio dela é diariamente do teu lado? Já comeu? E aí? Como foi teu dia hoje? Tá bem? Tá passando? Isso é um apoio. Um apoio, né? Chegar em casa, tu tá com tua marmita e a mulher tá comendo uma pizza do teu lado. Isso não é apoio não, pô. Acredito que quando chega numa fase, claro que a gente se adapta, a gente se acostuma, mas chega numa fase que a gente tá com tanta fome, tanta restrição alimentar, que quando a gente tá com fome, o cérebro não vai pedir arroz, brócolis, não tá precisando que pede isso. Só vem pizza, açaí, hambúrguer, só vem as melhores coisas do mundo. Aí a pessoa tá do teu lado comendo. E o cortisol? Isso aí. Sobe pra caramba. Então assim, tem que ter mente pra estar dentro desse esporte. E se tiver família, tem que conversar com a família. Porque é complicado. Eu falo isso por experiência própria. Eu não tô falando por experiência própria. O meu fim de relacionamento, um dos fatores foi isso. Um dos fatores, tá? Tem mais alguma coisa? Não, acho melhor a gente ir pro... Então, Felipe, já que a gente tá falando sobre saber dar resposta, de ter o psicológico, a gente tem um bloco no final que a gente vai te fazer algumas perguntas e aí, sem pressão, mas tu tem que responder, tá? Algumas são de fãs, algumas são nossas e o bloco se chama Pesando no Seu, tá? Lá ele. É o nome do bloco, Pesando no Seu, tá? Quer fazer a primeira? Pode mandar, vai, pode Posso? mandar. Felipe, meu bebê. Todo grande fisiculturista tem que receber a pintada. Tem que ser pintado. Não tem que receber nenhuma pintada, não. Então você é pintada. A gente é pintado antes de subir no palco. Ah, entendi. Recebe a pintada. Não, é pintado. Ninguém recebe pintado em canto Tá. nenhum. Certo. Tranquilo. Felipe, meu bebê. Se a sunga entrar na sua bunda durante a apresentação, você enfia o dedo e tira ou deixa ela entrar? Eu puxo ela mais pra cima, pra ela entrar mais. Tu vai- Tem que mostrar as fibras, tem que mostrar a fibra do glúteo. Não importa se tá entrando muito, Não né? importa se tá entrando. A questão é ela não entrar no ânus, mas ela entrar no rego não tem problema nenhum. Tá certo. Vamos lá. Felipe, quando teus atletas tomam anabolizantes e ficam muito irritados, e na dieta, e eles estão lá naquela dieta sem carbo e tal,
Algum deles já tentou te dar um pau? Eu já mandei um vai se fuder, já recebi um vai se fuder da Poli. Se ela ver isso aqui, eu quero que ela veja. Ela mandou uns me fuder. Poli, assista o episódio 3 todo. dias pra competir. Vai se fuder, Felipe. Calma, Poli. A única coisa que eu faço é mandar mensagem. Sempre quando chega na reta final, Janaína sabe, diversos outros atletas sabem, eu mando uma mensagem de força, né? De incentivo individual. Tá? Tu recebe o pau que eles mandam e só faz incentivar. Né? Eu recebo em mim, dói pra caramba, mas eu vou lá e incentivo. Vida Porque que eu sei segue, o que né? está passando. Ele recebe o pau depois de subir a sunga. Felipe, você hoje, na sua categoria, você preza muito pela definição. Quer dizer que o volume você deixou atrás? Não tem volume nenhum atrás. O volume tá aqui, ó. No braço. Atrás, por incrível que pareça, o povo diz que meu glúteo é 2 bandinhas de AS, então não tem nada atrás não. Todo bom fisiculturista tem que tomar anabolizante, né? Aí sempre tem que mudar o local da injeção, né? Enfim. Aí é tipo, na segunda é na tua coxa, na terça é no ombro, na quarta a picada é na bunda. A conversa dos caras é picada não. A injeção, geralmente, a aplicação no glúteo, na bunda não. A aplicação no glúteo, geralmente quando eu vou fazer, eu peço pra alguém fazer. Aí alguém faz a Não dá dá a picada. Infelizmente, não dá pra um cara se arrodear todinho pra... Então eu tenho que pedir pra alguém fazer essa aplicação na bunda. Mas isso aí é real. A gente tem que estar sempre mesclando pontos por conta da inflamação. Porque a anabolizante, querendo ou não, inflama aquela parte muscular e se você ficar dando na mesma região, vai criar ponto, nódulo. Que isso dentro da arbitragem é visto. Ponto. Aí você perde ponto por isso. Aí, perguntas acadêmicas, tá vendo? Tá vendo? Tem mais perguntas, Felipe? Desse quadro eu terminei. Eu tenho mais uma pergunta, que na verdade foi um dos internautas que mandaram. Ele diz ser seu fã número 1. Eu acho que é Robert666. Robert666. E assim, é uma pergunta que eu tô vendo aqui agora, eu vou querer depois uma explicação, tá? Porque é o seguinte, tem dizendo aqui, quando o beijo é bom, o volume interessa? Opa, Que história é essa de beijo? Que beijo bom de volume? Não. O problema de Robert é que Robert... @Robert666 tem aqui o Instagram. Tá dizendo Robert Miamel. O problema dele é que esse cara me ama. Ele tá dizendo, é seu fã número Esse cara 1. me ama. Ele já me pediu uma oportunidade, disse que me achava lindo. Oportunidade e tal. de quê? Ele queria sair comigo e tal. Hum. Até me induziu dinheiro. Eu disse, eu não saio não por dinheiro, não. É de graça. Aí ele ficou com raiva, sabe? Ele ficou com raivinha porque eu não aceitei a proposta. Por isso que ele tá mandando isso aí. Beijinho, viu, Robert? Beijo, Robert, você que está assistindo. Então é isso, Felipe. É isso, Encerramos. só tem mais uma coisa, assim, então me falaram que vocês vão fazer um evento de física. Sim, bem lembrado. Vai acontecer o Oliveira Classic, né? Onde vai estar subindo aí diversos atletas de diversas modalidades da categoria fisiculturismo. E previsto acontecer ou na metade de setembro ou no início de outubro. Esse evento vai ser no Barreto Júnior, tá? Inclusive eu quero vocês lá nesse evento, eu quero que a live seja no canal de vocês. Tá? Obrigado. E tem tudo para ser um mega evento. O diferencial desse evento, Júnior, ele não vai estar federado com federação nenhuma do esporte, só que o diferencial é a gente estar valorizando um atleta. Como assim, Felipe, dar valor ao atleta? Dentro desse evento as premiações vão ser celulares, vai ser suplementação, manipulados, tudo, troféu, medalha, tudo que um atleta tem direito. A gente está atrás também de alguns patrocinadores para estar estimulando com cartão voucher do Capitão Gancho, a gente falou com a rapaz do Capitão Gancho. Tá buscando o máximo. O diferencial do evento é exatamente isso, é trazer uma estrutura ótima para os atletas. Por eu ser atleta, eu quero fazer um evento digno, que os atletas ganhem a premiação e digam, não, esse evento foi bom. Então qual é o nome do evento? Vai ser o Oliveira Classic, Onde é? Teatro Barreto Júnior. Entre setembro e outubro. só não Quem tem pode lugar. participar? Todos. Vai ter a categoria estreante, que realmente vai subir estreante, tá, gente? Eu vou estar sempre, toda pessoa que fazer a inscrição, eu vou pedir para ver o portfólio. Se subir em algum campeonato, já não sobe como estreante, porque tira a oportunidade de quem realmente está estreando. Então o diferencial Não avisa não. Os caras vão tirar do Instagram deles as fotos antes de... Ele também, não era para avisar.
Agora já foi. Não, mas ninguém vai fazer isso, não. Mas assim, foi muito boa a conversa da gente. Eu acho que a gente, quando estiver mais perto desse evento, a gente pode ter a segunda conversa, né? Pode sim. Pra divulgar o Assim que eu evento. voltar do Arnold, eu vou começar a divulgar esse evento, tá? E como eu disse, eu quero vocês produzindo a live do evento. Mas tem tudo para ser um mega evento. A estrutura dentro do Barreto Júnior, não sei se vocês conhecem, é um teatro bem famoso, com uma estrutura super legal. E a única coisa que precisa ser estudado é o backstage do evento. Por que, Felipe, precisa ser estudado? Porque é um backstage pequeno. Então, assim, a gente não vai abrir muitos ingressos para backstage, para a galera estar lá com os atletas. A gente vai dar oportunidade aos coaches. E se abrir uma venda para um backstage, vai ser muito. Porque é uma área reduzida. Então, assim, eu quero dar prioridade aos atletas. Ele não está ganhando dinheiro. Eu quero dar prioridade aos atletas dentro dessa área. Para que ele possa deitar, que ele possa descansar de verdade. Não reclamando de eventos, não vou citar eventos, mas já teve eventos que eu fui que o backstage parecia um ovo, pô. Gente em cima, o atleta desidratado, passando mal, calor. E eu não quero isso. Eu quero fazer algo que valorize eles dentro do evento. Show de bola, meu velho. Então, galera, lembrando aí, ó, evento de fisiculturismo, o Oliveira Classic, entre setembro e outubro, a gente vai definir aí. A gente não. Você vai definir ainda, né? A gente repassa também para os nossos milhares e milhares e milhares de seguidores. Estreante também pode participar. E é isso, meu velho. Queria agradecer muito por aceitar aí vir conversar com a gente, Eu que por agradeço. responder todas as perguntas sabiamente. Foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que tiver a oportunidade de me chamar, eu estarei aqui. Vamos embora nessa. E aí, Felipe? Pesou? Pesou. Falta alguma coisa antes. O que era que faltava? Os likes, tem que seguir. Que like. Ah, tem que dar like, Tem pô. que dar like. Não. Tem que dar like. A gente Dá chegou like. agora no fim do vídeo. Precisa que o YouTube mande pra todo mundo o vídeo. Se ninguém der like, o YouTube não manda, pô. Não precisa dar like não, pô. A gente é autossuficiente. Precisa do Não, like. pô, precisa Não, do like. dê Precisa, dislike, dê precisa dislike, compartilhar. Compartilhar pra todo mundo. Quem gostou, isso é o melhor vídeo que tem. Todos os vídeos são os melhores vídeos. Compartilha. Eu prefiro dislike. Se não gostou do vídeo, compartilha com quem você não gosta. O importante é mandar os conteúdos pra todo mundo. Compartilha porcaria nenhuma, fica só pra você. Seja individualista, viu? Obrigado. Já que você é Pesa. individualista, se inscreve no canal pra receber os vídeos só pra você. Só pra você. Não se inscreve nessa porcaria. Vai no evento dele, Irmão, melhor. Vamos pesar no assunto que é melhor. Vamos. Pesou? Pesou. Valeu!